Ah, Jonas, como você bem falou anteriormente, a nossa vida é uma vida, como se diz, é um livro aberto. Uma vida muito simples, né? Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, É isso, eu conheço. né? O meu pai, nós somos quatro irmãos, eu sou o mais velho, aí tem a segunda, que é a Valéria, que é formada em Direito, aí tem a Vanessa também, que é formada em Direito, e tem o Maurício também, que é formado em Direito, O mais novo. que é o mais novo, que é o caçula. E papai, juntamente com a mamãe, né, com uma luta muito grande, minha mãe veio da roça, minha mãe nasceu numa zona rural, no interior, São Benedito dos Colocados, que todo mundo sabe. E meu pai, né, é um professor que também veio de muita humildade. A mãe vendia verdura em Codó desde muito cedo. Meu pai perdeu o pai dele quando ele tinha 2 anos de idade, ou seja, ele nem chegou a conhecer o pai. E aí foi nessa vida aí de luta, mas sempre eles preservaram pela, como se diz, pela educação da gente, né? Então, sempre levando a gente a trilhar pelo caminho da educação, pela coisa correta. E a gente vai acreditado. E ele sempre diz pra gente o seguinte, diz que a vida só é dura pra quem é mole. E ele não tem filho mole. Então, a gente sempre enfrentou. E eu também enfrentei. Eu comecei a estudar no Colás Moreira, em Codó. Fiz da primeira à quarta série na escola pública. Aí quando eu terminei a quarta série, eu fui estudar na Escola Santa Filomena da Quinta, antigamente, que hoje eu ensino fundamental, né? Que eu fui fazer da quinta à oitava série no convento, que é a Escola Santa Filomena. A da Escola Santa Filomena eu fui para São Luís. Aí iniciei alguns meses na Escola Silva Martins, mas aí na época, o meu pai, ele começou também a dar aula no convento, na Escola Santa Filomena. Obviamente melhorou, né? Porque ele era Esse funcionário do convento, para Estado quem está nos assistindo nesse momento, é uma das melhores e mais renomadas escolas de Codó, de da cidade de Codó. Codó. Isso. E Escola aí, das Freiras. das freiras. Aí eu fui para São Luís, aí de São Luís. Melhorou a questão financeira quando teu pai passou a dar aula no convento. Isso, melhorou um pouco. E aí a partir daí ele começou aí falou, não. Aí eu estava na escola Silva Martins, lá em São Luís, passei alguns meses, aí depois eu fui para a escola Colégio Dinâmico naquela época. Não faz muito tempo. Só que foi no período que justamente teve aquele plano Collor, que havia uma desvalorização intensa, né? Ele induziu as pessoas a colocar dinheiro na poupança e depois foi Isso. confiscou Nossa, tudo. aí o que acontece? Então, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que a mensalidade custasse um exemplo. Não é exemplo, né? Um exemplo, R$ 100 num dia, mas no outro dia a mensalidade já Concordo estava contigo, 150. você dormia com R$ 5, no dia seguinte você ia comprar Isso, pão, comprava 10 pães. No sim, dia seguinte, os mesmos 5 comprava 8 perfeito. pães, não é? E aí o que acontece? Não tinham condições. Eu percebi aquele sofrimento, eu digo que não tem condição. Eu vou ter que fazer uma outra coisa, eu vou ter que fazer uma prova para a escola técnica, que hoje é IFM, mas antes era Escola Cefet. Técnica Federal, é. Federal. Aí eu digo, vou estudar o ano inteiro, que vou fazer a escola técnica. Fez para a Escola Técnica lá em Fiz Codó mesmo. Não, em São Luís. São Luís. Em São Luís. Você foi para casa de um parente, de uma tia, de um negócio Não, assim? justamente isso. Aí, no início, no início, meu pai, juntamente com a minha tia já falecida, a minha tia Conceição, que foi professora do Colégio Humberto de Campos em Codó, eles se uniram e disseram assim, nós vamos alugar uma casa para vocês. Aí ficou eu, os meus primos, mas fomos criados como irmão, como o João Vilar, a Glorinha, que mora em São Luís, o Dejango, que hoje é do Corpo de Bombeiro, né, militar, o Dejalma, que infelizmente já falecido, e a gente foi para lá. Só que logo no primeiro mês, nos colocaram na Coama. Eu acho que o pessoal não tinha noção, né? Você sabe que a Coama é um bairro nobre. Então, assim, no primeiro mês... A porrada veio, né? Quando eles viram a porrada, eu digo, não, aqui não dá. Eu fui morar... Não, nós temos que morar em outro local. Aí a gente foi morar no Fialho, Vicente Fialho, lá embaixo. Mudou muito, meu amigo. Apesar de serem bairros próximos, mas Fialho é lá no... Não é? Aí só pra ter uma ideia, aí a situação apertou tanto que eu digo, não, nem aquele Vicentiário tá dando certo. Aí a gente foi morar lá no Lira Belira, lá no Codózinho, lá embaixo, entendeu? E nós fizemos... Ali a barra é pesada. Lira Belira, a barra é pesada. Eu só sei que no final da história a gente foi terminar de morar, com todo respeito, que também eu gosto muito, foi no Barreto, em São Luís.
né? Eu morei no O Barreto. Barreto é um dos locais mais perigosos de São Luís. A polícia tem dificuldade para entrar no Barreto. Positivo, né? isso Barreto ali mesmo. próximo do estádio. Isso, Castelão. O Castelão e Castelinho. E Castelão e Castelinho. Que é um homem, um governador do estado do Maranhão que Sim. nasceu aqui em Caxias, é de Caxias. Isso. Eu já falei, o saudoso, né, João Castelo. Você rodou bem, áreas pesadas. Sim. Começou muito bem na Coamba e foi regredindo. Mas é um choque de realidade, né? Eles não tinham noção de como eram as coisas. E chegando lá, no primeiro mês já sentiram a pancada do aluguel. Digo, opa, aqui não, aqui a realidade é outra. Mas foi uma experiência muito boa, porque a gente vai crescendo nas dificuldades. Então eu cresci bastante nas Mas dificuldades. você, quando foi para lá, você já foi pensando em se tornar médico? Não, interessante. Aí eu passei para a escola técnica. Quando eu passei na escola técnica, nossa, melhorou consideravelmente a minha vida, primeiro porque eu já tinha onde comer. Então a escola tem um lanche, né? Que é o Bonzo, o antigo, aquele lanche, aquele arroz misturado com aquela sardinha gostosa, entendeu? É tão verdade que eu fiquei tão viciado que hoje, se eu chegar em casa, se a mulher não fizer nada, vai ser assim, tem sardinha, opa, então tá. Eu acho interessante, não sei se o Fred percebeu, que ele conta essa história das sardinhas sorridente. Ele gostou, ele não conta com tristeza, não. Ele se amarra, não duvido que você não se amarre numa sardinhazinha, não. Sim. É verdade. Então, o que acontece? Aí eu passei na escola técnica naquela época e comecei a fazer o curso de eletrotécnica. Quando eu estava no 3º ano de eletrotécnica, aí eu fiz vestibular para a Universidade Federal do Maranhão, que foi quando eu passei para engenharia elétrica. Então, o primeiro vestibular que eu passei na Federal foi para engenharia elétrica. Aí comecei a cursar engenharia elétrica, obviamente, só que aí o que acontece? Faltando, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, uma coisa assim, porque faz muito tempo também. Aí eu fiquei assim, eu digo, nossa, eu não estou me identificando. Eu gosto de gente. Eu gosto de cuidar das pessoas. Eu fui fazer medicina. Então, quando eu fui fazer medicina, na realidade, meu pai nem sabia. Quem sabia era só minha mãe. E passou no primeiro? Aí eu passei para medicina. No primeiro vestibular que fechou a medicina? Fiz, isso. Em São Luís, na UFMA. Aí eu passei para medicina e comecei a cursar medicina. Entendeu? Aí na UFMA também, obviamente, né? Eu entrava como eu recebia aqueles... Tinha uns canhotinhos que era da alimentação do estudante universitário, que eu não tinha condição. E aí eu me alimentava, eu almoçava, eu jantava na UFMA, no restaurante universitário. Eu recebia ticket, eu não pagava, eu recebia ticket para poder me alimentar. Então, fazia todo um processo na UFMA, tal, identificar os estudantes pobres, né? E aí a minha vida foi isso aí. Aí depois disso, né, eu fui cursando, as coisas obviamente foram melhorando naturalmente, né? A gente vai conhecendo as pessoas, né? As pessoas vão vendo a tua realidade de vida, as pessoas vão vendo a sua luta, né, o teu trabalho, e aí você vai crescendo, Mas assim, tive muita ajuda das pessoas também, entendeu? Dos meus colegas de faculdade, da época, me ajudaram bastante. Então assim, eu sempre digo, onde eu estou, eu sou um pouco de cada cidadão, de cada cidadã do Brasil todo. Por quê? Porque não foi só o Maranhão. Aí depois que eu fui fazer internato na Santa Casa, em Goiânia. Eu fiz os 5 anos, aí depois eu fui fazer internato. Fiz 5 anos na UFMA, em São Luís. Na UFMA. Universidade Federal do Maranhão. Isso, aí na época... Lá no Lira Belira. Lá, a UFMA... Não, eu tava já na Lira Belira com a Dozinho, isso.